Você sabe que o maior combustível para o cristão é o amor? É impossível perdoar se você não tiver amor. Jesus disse assim: o maior mandamento é amor. Ama a Deus, depois ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer que quem não ama Deus não se amará para amar o seu próximo. E muita gente não se ama, por isso é que não consegue amar bem. E quem não se resolve, quem não faz as pazes consigo mesmo, não consegue estar bem com ninguém. E às vezes não é demônio, às vezes não é marido da noite, às vezes é falta de capacidade de você se amar. Eu preciso entregar isso. Então, entrando para a mensagem, encontrando este cenário caótico em que Neemias estava a visualizar na sua frente, então Deus imbuiu o espírito dele com uma grande visão. E nós vamos falar de 4 características que Deus está colocando em você hoje. Estas características fazem parte do perfil de pessoas que Deus levanta para fazerem acontecer. Será que eu estou a pregar para alguém aqui? Yes. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a primeira grande coisa que nós vemos que Deus coloca dentro de pessoas que são usadas por Ele chama-se visão. Nós já falamos de disponibilidade, mas a primeira coisa que Deus também coloca em você, depois de você responder ao chamado, chama-se visão. Diga comigo, visão. Visão. Mais uma vez. Mais outra vez, visão. Yes. Portanto, e as Sagradas Escrituras, elas nos dizem, no livro de Provérbios, que aonde não há visão, o povo perece. Aonde não há visão, o povo sofre. Aonde não há visão, há fracasso. E no cenário de Neemias, nós vemos que enquanto todos estavam mergulhados num cenário de desesperança, ele teve a capacidade de contemplar o belo no meio do caos. A grande visão te dá uma perspectiva diferente sobre o caos. Tem pessoas que podem olhar para o caos, e ver problema, e ver que é o fim. Mas quando Deus te dá uma visão maior do que você consegue ver além do caos. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Portanto, e esse é o poder da visão que te permite viajar para além do agora, para além da situação mediática que você está a ver. Quando você tem uma visão, você vê além do agora, além da situação atual, além do cenário atual. E nós olhamos e vemos isso também aqui no livro de Neemias, que quando todos os compatriotas de Neemias achavam que Jerusalém havia chegado ao fim, Neemias conseguia ver glória a ser restaurada. Ele conseguia ver glória aonde viam destruição. Quando os muros da cidade estavam em ruínas, ele conseguiu enxergar uma cidade restaurada. E começou uma obra que mais ninguém estava disposto a começar. Nos dias de Neemias, o que separava eles como povo de Deus do mundo estava totalmente caído. E permita-me entrar para uma situação, para um momento um tanto quanto mais salgado, mas permitam-me por gentileza. E existe também uma tendência de nós cristãos de querermos desfazer alguns muros que nos separam da santidade, em que temos Deus de um lado, estamos nós de um lado e temos o mundo do outro lado, e permitimos que o mundo entre dentro do sistema, ou dentro da realidade, ou dentro do ambiente onde nós estamos, que é um ambiente que é dominado por Deus. Por outras palavras, eu estou a dizer que existem muitos cristãos que têm 2 pés. Há um grupo de pessoas que tem 2 pés. Na terça e na quinta, no domingo são santos. Na sexta-feira você lhe encontra a fazer coisas que só de falar é difícil falar isso aqui. E algumas dessas pessoas são as pessoas que, do ponto de vista visual, você olha para elas e vê, uau, mas está um verdadeiro homem de Deus. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Meu Deus do céu, que é isso? Ela, olha como é que ela dá glória na igreja. Olha só. Olha como é que ela veste na igreja. Olha como é que ela se apresenta. É uma santa no nosso... Louvado seja ela.
Eu posso ir mais fundo, por favor? Eu estou a falar de pessoas que querem ir para a lua de mel sem antes ir para o altar. Eu estou a falar de pessoas, de mulheres também, não só de mulheres, como também de homens, mas falarei agora de mulheres. Estou a falar de mulheres que têm o do saldo, o do salão, o do combustível, o que paga propina na faculdade, e ainda depois vem no domingo a querer dar glória a Deus bem alto, mais do que todo mundo. Estamos a te ver. Eu estou a falar de crentes caloteiros, quilapeiros. No trabalho lhe conhecem como grande aquilapeiro. Na igreja lhe conhecem como grande obreiro. A pessoa é a mesma, mas as práticas são diferentes dependendo do ambiente. Quando está na igreja, dá glória a Deus mais do que todo mundo. É mais santo que todo mundo. Todo mundo tem erros, todo mundo tem defeito, todo mundo tem pecado, mas ele... Uma coisa que eu vejo é que normalmente as pessoas que são mais pecadoras, e todos somos pecadores, mas entendam, normalmente as pessoas que são mais pecadoras, elas maqueiam as suas falhas apontando a falha dos outros. Quando você vê alguém que está toda hora a falar da vida dos outros, só sabe fofocar, só sabe falar, comenta de tudo da vida dos outros, mas não cuida da sua própria vida, saiba, está a esconder e a maquiar que é uma verdadeira pecadora. Às vezes me dá vontade de dizer, vai cuidar da tua vida. Crente quilapeiro, caloteiro, promete, não cumpre. Tô na esquina já. Tô a vir aí. Já tô na rotunda, tô na bolacha. Mas ainda está em casa, ainda está na... Como é que você consegue chamar de Deus de Pai se Deus não mente? Como é que consegue ter a coragem de chamar Deus de Pai se Deus não é mentiroso? Todo filho tem a essência do pai. Faça só um teste de DNA no seu filho para ver se não tem a tua essência. Tem que ter. Mas como é que tem certas pessoas que dizem que são filhas de Deus, mas são grandes mentirosas? Homens que só sabem encher barriga, não têm responsabilidade. Enche barriga, foge. Enche barriga, foge. Enche barriga, foge. No trabalho, barriga. No bairro, barriga. Agora quer vir na igreja? Denuncia a igreja. A partir de hoje denuncia essas pessoas. Vamos lhe tirar desse ambiente. Ei! Você sabia que Paulo, ele entregava no diabo? Se nos verem assim a entregar no diabo, vão dizer que o pastor é feiticeiro. Eu amarro esse espírito aqui no nosso meio em nome de Jesus. Hoje Deus está a erguer um muro de santidade nesse lugar e Ele está a separar trigos e joios desse lugar. Hoje Deus está a levantar um muro de santidade porque Ele está a levantar um Neemias que está disposto a não deixar que o ambiente do pecado assuma algumas áreas da sua vida. Eu estou a falar de alguém que não vai permitir que a sua dignidade seja vendida por causa de alguns trocos. Eu estou a falar de uma mulher que não vai vender a sua dignidade por nada nem por ninguém. Eu estou a falar de um homem que não vai vender a sua dignidade por nada nem por nenhum troco nessa vida. Onde é que estão os Neemias nesse lugar? Onde é que estão aqueles que estão dispostos a fazer a diferença nesse lugar? Se é você, levanta a tua mão e dá glória. Diga glória a Deus. Ei! Jesus, 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 Jesus. Diga glória a Deus.
Misericórdia. Dá um 4 do teu irmão e diga: você é o Neemias nesse lugar. Você é o Neemias neste lugar. Diga: Deus vai te erguer para erguer grandes muros que não vão permitir com que Satanás entre em algumas áreas da tua casa, em algumas áreas da tua família, em algumas áreas da tua finança, em algumas áreas do teu trabalho. Muito bem, eu vou continuar. Portanto, a primeira coisa que nós falamos sobre as características de pessoas que são usadas por Deus é ter uma grande visão. A segunda coisa, meu amado irmão, é ter um grande coração. Você sabe que o maior combustível para o cristão é o amor? É impossível perdoar se você não tiver amor. É impossível perdoar se você não tiver amor. Jesus disse assim, quando lhe perguntaram qual era o maior dos mandamentos. Ele disse: o maior mandamento é amor. Ame a Deus, depois ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer que quem não ama a Deus não se amará para amar o seu próximo. E muita gente não se ama, por isso é que não consegue amar bem. Muita gente não se ama. E quem não se resolve, quem não faz as pazes consigo mesmo, não consegue estar bem com ninguém. E às vezes não é demônio, às vezes não é marido da noite, às vezes é falta de capacidade de você se amar. Tem pessoas que se amam aqui nesse lugar. E Neemias tinha esse grande coração. E quando nós falamos de grande coração, nós estamos a falar de algo que é chamado de altruísmo. O altruísmo é uma das maiores expressões da natureza humana, em que nós temos a capacidade de sentirmos a dor do outro, dentro daquilo que é a perspectiva do outro. Porque num mundo tão egocêntrico, em que todo mundo só olha para si, você fala, por exemplo, você chega para alguém e diz assim: pá, estou cansado. Yeah? Ele vai dizer: yeah, eu também estou bem cansado. Ou seja, ninguém se ouve. Ninguém ouve ninguém. Todo mundo só olha para si, todo mundo só quer olhar para os seus problemas. Faça esse exercício. Chega só alguém amanhã na segunda-feira e diga assim: estou mesmo cansado. Vai dizer: yeah, eu também que acordo às 4. Então bora male. Mas ele demonstra um sentimento de altruísmo, a capacidade de se colocar na posição dos outros. E para você ter esse sentimento de altruísmo, você tem que ter amor no teu coração. Porque o amor é o combustível do altruísmo. O amor é que te dá a capacidade de te colocares na posição do outro e fazer parte da solução e jamais parte do problema. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. E esta filosofia, este conceito, nós encontramos também na pessoa de Neemias. Neemias tinha esse perfil. Ele, quando teve acesso ao rei, portanto, ele não ficava simplesmente na posição de líder depois de ele ter ascendido, mas ele teve também a posição de servir, porque quem não sabe servir não pode ser servido. Liderança significa servir, lavar os pés dos teus liderados, engolir alguns sapos de vez em quando. Liderança é a capacidade de você sair da tua posição e de forma altruísta ir até a posição dos mais baixos e levantar os mais baixos para serem maiores. Maiores são aqueles que saem de posições maiores e vão até a posições mais baixas para levantar aqueles que estão mais baixos para uma posição maior. E não tem como falar disso sem falar de Jesus. Jesus, o grande líder. Jesus, aquele que é o verbo que antes da existência já existia. Se você for a olhar pela palavra em Gênesis, se você for a olhar, Deus falou haja, e quando Deus disse haja, o verbo foi e criou. Quer dizer que foram as mãos de Jesus quem criou tudo que não tinha existência. Se você viajar até João capítulo número 1, você vai ver que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas pelo verbo, e nada do que foi feito foi feito se não fosse o verbo. E mais para frente, no versículo número 11, diz que o verbo se fez carne e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. E no versículo número 12 diz que aqueles que receberam o verbo como seu Senhor, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia.
Jesus, sendo grande, deixou a grande posição para se colocar numa posição de pequenez. Se você, por exemplo, for a ler o livro de João, capítulo número 6, versículo 1 em diante, você vai ver 3 coisas que marcaram muito, portanto, a liderança de Jesus aqui na terra, que ele realmente veio como servo. Você vê que primeiramente ele chega e começa a fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Primeiramente ele faz um grande milagre. E o que vem a seguir é que as pessoas queriam lhe colocar na posição de rei dos judeus, porque viram Jesus a fazer um grande milagre. Mas Jesus saiu do meio da confusão, porque quem é apressado cai no processo. Quem é apressado cai no processo.